Pronto, iniciei a gravação. Deixar até em tela cheia. E Lucas, você queria dar uma palavrinha antes de começar, né? Isso, vou sim. Boa tarde, pessoal, de novo. Fico muito feliz que tem bastante gente entrando aí na capacitação primeiro. É, Basicamente o que eu queria falar, eu vou estar passando em todas as I3E Classes para a gente ressaltar isso, que as I3E Classes elas são um projeto para todos os voluntários do ramo estudantil. E isso tem uma extrema importância para a gente e para vocês. Mostra um dos valores do I3E, que é capacitar vocês para o mercado logo depois, né, da faculdade, e vocês vão aprender várias coisas nessas classes que vão ser importantes para isso. E mostra também um lado positivo de vocês estarem dentro do ramo. E o que eu quero dizer com isso é que é muito importante que vocês façam essa divulgação para as outras pessoas, e isso acaba dando Boa valor para tarde, o ramo. pessoal. Opa, boa tarde. Isso acaba dando valor para o ramo, e isso é muito importante para a gente também, tanto quanto para vocês. Gerar esse valor, porque aí mostra também até onde o ramo consegue chegar, né? Até o que a gente consegue fazer, o que a gente disponibiliza para os nossos voluntários, mostra o que a gente faz com os nossos voluntários, que a gente realmente forma vocês e tenta capacitar todo mundo com as melhores coisas que a gente consegue. E, bom, isso é de extrema importância. Então, todas as classes que vocês participarem, tanto quanto as postagens do Instagram, do LinkedIn sobre as classes, eu peço encarecidamente para que vocês divulguem, porque isso é de extrema importância para todo mundo que está aqui, e que isso realmente vai dar uma visibilidade muito boa até para vocês mesmos, mostrarem que vocês estão ativos no meio acadêmico, entende? No meio acadêmico que vocês estão passando por essa experiência da faculdade e do ramo estudantil de uma forma super proveitosa. Então, é basicamente isso. Aproveitem aí esse tempo da capacitação da melhor forma possível, e obrigado por me ouvirem. Então, perfeito. Obrigado aí por abrir nossas I3E Classes, né, Lucas? Como ele falou, é um processo aí de capacitação interna do ramo. Também abrimos, né, para outros ramos aí do Rio e do Brasil. Mas enfim, também quero agradecer, Moira, aí pela presença. Pô, um super prazer estar aqui. Você é uma pessoa super gabaritada aí dentro do I3E. Já tem aí várias experiências e vai poder compartilhar um pouco conosco hoje, né? Então, tá contigo agora. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite, primeiro, né? É sempre bom a gente estar compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, das nossas experiências, para o pessoal que está chegando agora e quem já está há algum tempo, mas ainda não tem tanta familiaridade, conseguir enxergar essas oportunidades de outra maneira, né? Às vezes de uma maneira mais positiva, e começar, né, a participar um pouco mais, certo? É, Antes de começar, né, eu vou me apresentar daqui a pouco para vocês, mas eu tô vendo que tem bastante gente aqui, e eu queria saber de vocês, né, quem conhece os prêmios do I3E, em especial os prêmios do Conselho Brasil, né, que vão se encerrar, né, as submissões por agora, e se vocês pretendem submeter para alguma coisa específica, porque aí, à medida que a gente for conversando, a gente pode dar uma ênfase maior a alguma coisa, certo? Então, podem falar no chat, podem abrir o microfone de vocês, falem aí para que vocês querem submeter nesse ano. Eu vou abrir o Não tenham microfone aqui. vergonha. Vou abrir o microfone Fala. falando aí já pela galera, né? E por quê? Porque eu tô enchendo o saco de todo mundo aqui para todo mundo submeter para tudo que for possível, né? Então, a princípio, aqui dentro do I3E, né, da UF, a gente tem o PES, o IAS e o I, né? Então, para os capítulos técnicos, a gente vai tanto para o capítulo técnico exemplar quanto para caso de sucesso. E também, né, para o grupo de afinidade, né, no nosso I,
a gente quer o grupo de afinidade exemplar e também os casos de sucesso. E depois, né, também tem as premiações regionais, né, que a gente ainda não está com tanta ênfase, porque como está com um prazo mais para frente, a gente decidiu focar nas nacionais primeiro, e por enquanto estamos assim, né. Se os líderes estão aqui também, né, se eles quiserem trazer algum tópico específico das próprias submissões, podem trazer, mas de forma geral é isso que a gente tem. Eu tô vendo aqui também os comentários no chat, né? Capítulo exemplar. A gente vai falar bastante dessa submissão. Prêmios da SBRM, capítulo exemplar, caso de sucesso e fotografia. Perfeito. Bom, então eu já vi que vocês estão bem amplos aí na questão das submissões. Eu vou trazer alguns exemplos, certo? Minha ideia aqui hoje é principalmente trabalhar com exemplos de submissões para vocês verem assim na prática o que foi premiado nesse concurso, né? Mais do que slides, mais do que tudo. Eu vou passar alguns slidezinhos no início, mas o foco é a gente trabalhar com as submissões que já foram premiadas, ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui, né, para a gente fazer uma breve introdução a esse tema, né, de concursos. Vocês conseguem ver direitinho? Pronto. Então, vamos lá. O tópico principal, né, dessa atividade de hoje, né, desse workshop, é como fazer uma boa submissão nos concursos do I3E, né? Não basta você fazer uma submissão, você deve fazer uma boa submissão e a gente vai falar sobre boas práticas, sobre coisas que são obrigatórias nas submissões, certo? Que não pode faltar, sobre leitura digital e por aí vai, ok? Para me apresentar um pouquinho, né, para quem não me conhece, né, eu tô vendo várias caras diferentes aqui hoje, então não conheço tanto o pessoal da sessão de vocês, né? Mas eu me chamo Moira, sou estudante de engenharia elétrica na Universidade Federal da Bahia, então eu sou daqui de Salvador. Em 2019, eu tive meu primeiro contato com o I3E, né? Parece que eu estou dando depoimento daqueles grupos de apoio, mas é porque, de fato, o I3E muda a vida da pessoa, né? Principalmente na área acadêmica e profissional também, né? Eu tive meu primeiro contato com o I3E lá em Portugal, quando eu estava fazendo meu intercâmbio. E quando eu voltei para o Brasil depois do intercâmbio, eu falei, poxa, eu vou procurar esse grupo, vamos fazer essas atividades aqui acontecerem e tal. E o I3E da UFBA estava em fase de reativação, né? Então, logo em 2020, eu assumi a presidência do I da UFBA, né? E já tivemos prêmios nesse mesmo ano. No ano seguinte, 2022 também fui presidente da PES da UFBA, e atualmente eu estou como representante estudantil da seção Nordeste, certo? Então, eu represento os estudantes para a seção. É um cargo oficial do I3E, né? Então, se vocês entrarem lá naquele Colaboratec, vai estar lá escrito o cargo. Eu tenho funções no Vetus também, e é de fato um cargo, eu não sei como é que funciona a seção de vocês, mas que aqui a gente sempre tem pessoas, né, querendo fazer parte desse cargo, porque cumpre a missão de fato levar para os estudantes, né, como eu estou trazendo aqui para vocês hoje, atividades, datas de submissão, incentivar, fazer reuniões e por aí vai. Eu vou trazer também aqui também alguns dos concursos que eu já participei, né, tanto concursos coletivos, que eu ajudei na submissão, quanto os concursos individuais. E o primeiro que eu vou falar é sobre esse terceiro lugar aqui, né, de casos de sucesso. Foi lá em 2020. Eu procurei, gente, essa submissão para trazer, mas não encontrei. Mas como eu vi que vocês querem comentar aí sobre casos de sucesso, eu vou falar para vocês, né? A gente não submeteu no Conselho Brasil, né, nesse ano, em 2020, porque a gente ainda estava começando ali nessa coisa de 3D, a gente não tinha muita noção, né, desses concursos, e foi no final do ano, né, depois da gente criar um podcast, inclusive foi o primeiro podcast, né, no I3E, então, tipo, das sociedades, de grupo estudantil, tudo, o nosso foi o primeiro ali, e falaram, não, essa atividade tem que ser submetida para o caso de sucesso da região 9. Então, era o único concurso que estava aberto na época. Eu lembro que a Ana incentivou bastante, a gente foi lá e ganhamos o terceiro lugar. E para a gente foi, tipo, um super incentivo, né? Então, uma coisa que os concursos fazem, né, principalmente, é incentivar aquelas pessoas, porque você ter seu trabalho reconhecido é algo muito legal, né?
Você pode colocar ali no seu currículo, isso faz muita diferença numa entrevista de emprego. Eu sempre comento nas palestras que eu faço sobre o I3E que tem uma ex-membro, né, do I3E da UFBA, o nome dele é Natália Raposo, não sei se vocês conhecem, hoje em dia ela trabalha na XP, e ela faz parte ainda do I3E, só que nas instâncias profissionais, e ela conta sempre, né, que a primeira entrevista de estágio que ela fez, ela chegou na entrevista de estágio com uma bolsinha, uma maletinha, algo assim, abriu a maleta e foi tirando todos os prêmios do I3E que ela tinha. E a partir desses prêmios, ela foi contando a história da graduação dela. Então, nesse tempo da minha graduação, que eu estava fazendo isso e aquilo, eu ganhei esse prêmio, depois eu ganhei isso aqui, depois aquilo ali. Então, é uma forma, né, de você contar ali a sua história, de você ver uma trajetória, né, através desses prêmios. Depois, já na PES, né, não mais pelo ramo, a gente participou do Social Media Contest da PES, eu não sei se vocês que estão na PES aí sabem, mas a PES tem um concurso de mídias sociais, né, é comum que os grupos do Brasil ganhem, a gente sempre tem bastante representatividade nesses concursos. Inclusive, teremos capacitação sobre storytelling. É muito importante, gente, é muito importante. Nas entrevistas de estágio, então, eu nem falo. Mas, enfim, aí a gente participou aqui do concurso de mídias sociais. Em 2022, a gente participou do concurso de capítulo técnico exemplar do Conselho Brasil, que é esse, né, que vocês estão pretendendo participar agora. E participamos também do ramo, capítulo técnico exemplar da região 9, né, que é o que a premiação ocorre na SBRM. A gente obteve primeiro lugar no Brasil e terceiro lugar na região 9 com a PES da UFBA, certo? Em 2022. E aí eu vou passar aqui um pouco sobre os concursos individuais que eu participei, certo? Mas não é porque é individual que não teve muita gente nesse processo, né? Tanto pessoas da minha seção incentivando, né? Porque eu não tinha aquela vibe de participar de concurso, mas o pessoal começou a falar, não, participa nesse, você fez isso, bota isso aqui, não sei o quê, e foram me orientando de fato, né? Então, eu pude aí contar com pessoas extremamente capacitadas para revisar minhas submissões, para incentivar, para me ajudar a escrever. Teve submissão que, tipo, as pessoas praticamente falaram assim, não, você fez um trabalho sensacional aqui, vamos lá, vamos escrever isso para você, sentava comigo, via o que tinha para colocar, pedia foto, pedia isso, e aí saía uma submissão que foi primeiro lugar. Então, acreditem em vocês mesmos, né? Não esperem ninguém acreditar, mas se as outras pessoas acreditarem, melhor ainda. Então, acreditem em vocês, acreditem nos seus colegas, no grupo de vocês, que isso é muito importante. Então, em 2020, né, lá no meu primeiro ano no I3E da UFBA, eu já ganhei o prêmio de voluntário exemplar do UI, né, que foi o grupo ao qual eu estava me dedicando naquele ano. Em 2021, eu participei de 2 concursos, né, o de voluntário exemplar da PES, e de voluntário exemplar Antônio Bastos, que é o voluntário exemplar geral, né, independente dos capítulos da seção Nordeste, e aí eu obtive o primeiro lugar nos 2. Em 2021, eu fui menção honrosa no voluntário exemplar do Conselho Brasil, que a gente vai falar aqui hoje também, e em 2022, primeiro lugar. E aí foi em 2022 também que eu fui nomeada, né, como estudante inspiradora do ano pelo UI, né, então é um prêmio mundial. E o que muitas pessoas não sabem é que esse prêmio vem com premiação em dinheiro. Então, até então eu tinha recebido placa, eu tenho até uma plaquinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se eu consegui tirar da parede. Aqui, consegui. Essa plaquinha aqui, que foi desse prêmio da PES. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ah, não, deixa eu tirar o fundo aqui. Cadê? Pronto. Essa plaquinha aqui, ela é toda de madeira, tem meu nome e as contribuições, né, que eu fiz para a PES nesse ano de 2021. E é algo legal, assim, né, representativo, é bem bonito, assim, você colocar na sua parede. E esse foi o primeiro prêmio, né, físico, assim, que eu ganhei. Anteriormente, só tinha ganhado certificados digitais, né? E aí foi em 2022 que eu ganhei meu primeiro prêmio com premiação em dinheiro, que foram $500, né, desse prêmio do Wii. Então, todas as meninas aí que participam do Wii, por favor, submetam para esse prêmio, né? Até hoje, apenas 2 brasileiras ganharam esse prêmio, e foi a Ana, em 2021, um ano antes de mim. Em 2022, eu ganhei esse prêmio.
E a gente espera, né, que cada vez mais brasileiras submetam e consigam, porque a gente vê que tem muitas atividades boas sendo feitas, mas poucas submissões, né, daqui da região 9 principalmente. Então, quem precisar de ajuda aí nessa submissão em específico, ela é mais para frente, né, quer dizer, foi até março, se não me engano, então é março ali de todo ano, e não hesitem em entrar em contato comigo, caso vocês precisem de ajuda, né? E, bom, esses concursos, essas premiações, tudo isso me ajudaram a chegar onde eu estou agora, né? Eu estou atualmente estagiando numa empresa do setor elétrico, né, na área de distribuição de energia. Eu faço parte do setor de pesquisa e desenvolvimento, e com certeza todas essas submissões que foram feitas, todo esse trabalho que foi feito dentro do I3E, me deu aí um background para eu conseguir, né, me sair bem numa entrevista, me sair bem numa dinâmica de grupo, para eu conseguir, né, desenvolver minhas atividades no dia a dia. E não por acaso, eu coloquei aqui várias fotinhas, né, de algumas atividades que eu participei e de atividades que foram utilizadas, né, essas fotos foram incluídas nas submissões, para lembrar a vocês o primeiro ponto sobre submissões I3E. Sempre que for tirar uma foto em uma atividade, tenha a logo do I3E, a logo do seu capítulo, uma bandeira, seja um brinde, qualquer coisa, né? Tenha a logo do I3E na foto. Por quê? Vocês podem submeter para concurso de fotos, isso pode ir para site, pode ser usado em divulgações do próprio I3E. Então, se eu for dar uma dica, assim, chave, eu acho que mantenha sempre a logo do I3E por ali perto de vocês, para quando vocês forem tirar fotos, ter um registro ali nos padrões do I3E, certo? Ressaltando, tem que ter sempre a logo oficial, exatamente, sempre a logo oficial. Principalmente quando a gente fala de concurso de vídeo ou fotografia. No de vídeo, a logo sempre tem que estar presente, e no de fotografia também a logo sempre tem que estar presente. Ela não pode estar cortada, ela não pode estar desconfigurada, tem que estar lá a logo Zona 3E. Então, se vocês forem tirar um print agora, já tira um print aí, ó, no fundo da câmera, tem aqui a logo D3E. No slide tem a logo D3E. Se vocês forem tirar uma foto em grupo, abre uma bandeira, abre um brindezinho que tem a logo, um papel impresso com a logo, o que seja, mas sempre tenham, né, a logo com vocês nas atividades oficiais. Bom, e aí vamos lá. A partir disso, como é que eu posso fazer, né, para me dedicar a um concurso desse, escrever uma submissão e fazer com que essa submissão seja boa, que as pessoas enxerguem que a atividade que eu fiz, ou então que eu, como pessoa, sou um voluntário exemplar. Uma coisa que eu sempre falo é a pessoa certa no lugar certo e a atividade certa na categoria certa. O que é isso? Você não pode ser voluntário da PES, um super voluntário da PES, fez 1000 atividades, fez várias coisas, mas se submeteu para um concurso da RAIS, né? Sociedade de Robótica e Automação, não faz sentido nenhum. Então, sempre lembrem, né, de ver qual categoria a atividade de vocês mais se encaixam, qual categoria vocês, o ramo de vocês mais se encaixa. Então, é a atividade certa na categoria certa. E para isso, vocês devem sempre ficar atentos aos editais, né? Então, os editais, eles estão ali para nos orientar na nossa submissão e mostrar o que os avaliadores querem ver, certo? Eu tenho uma certa experiência aí com avaliação de concurso, né? Inclusive, vou participar da avaliação de concurso do Conselho Brasil esse ano, né? Não posso dizer a categoria, é secreto, mas uma coisa que a gente observa muito na hora de avaliar essas submissões essa submissão está no lugar certo, né? Então, essa pessoa que fez atividade de fato nessa sociedade, essa atividade que é de fato categoria técnica, esse caso de sucesso é um caso de sucesso de grupo de afinidade, então não adianta um capítulo RAIS fazer uma atividade e a gente submeter como caso de sucesso de grupo de afinidade. Não faz sentido, entende? Então, vocês sempre têm que estar, né, de olho ali no edital, ver o período das atividades também. Não adianta ser um concurso desse ano eu estar colocando uma atividade de 2015. Não faz sentido também, vocês entendem? Então, o edital está ali para guiar a gente e ele vai ser a peça-chave ali na sua submissão. E outra coisa, né, além do propósito, além de estar no lugar certo, é a valorização. Então, escreva valorizando o seu trabalho, né? Veja assim, ó, isso daqui foi bom. Você tem que enxergar algo como você quer que o avaliador enxergue.
Então, se eu quero que o avaliador dê primeiro lugar para uma atividade minha, eu não vou dizer a atividade foi mais ou menos, ela teve poucos participantes. Não, eu vou falar, ela teve X participantes, agregou bastante, essa atividade foi super legal, não sei o quê, né, e vou valorizar a atividade que eu estou submetendo, certo? Então, lembre-se sempre de valorizar a atividade de vocês e identificar se vocês estão submetendo para a categoria certa. Bom, vou aproveitar, né, para lembrar um pouquinho sobre os concursos que a gente tem aberto, né? Primeiro, o concurso do Conselho Brasil. Não faltam mais 10 dias, eu acho que esse post foi há uns 2 ou 3 dias atrás, então falta menos. Eu não lembro a data exatamente, mas a gente tem algumas categorias, né, que é capítulo técnico estudantil exemplar, casos de sucesso, concurso de fotografia, grupo de afinidade, ramo estudantil exemplar e voluntário exemplar. Dia 25, pronto, falta uma semaninha aí exata para vocês terminarem as submissões, né? Se precisarem de ajuda, se quiserem algum conselho, podem falar, tá? E à medida que eu for conversando aqui com vocês sobre, vocês podem perguntar, enfim, fiquem à vontade. E o outro concurso que está aberto é o eu deixei aqui Brasil, Conselho Brasil, né? Me passei. Mas é o concurso regional, né? 2023, que a gente tem várias categorias também, né? Parecidas, inclusive, com a do Conselho Brasil. Grupo de afinidade exemplar, capítulo técnico exemplar, caso de sucesso, fotografia, e tem uma coisa diferente que é o concurso de membresias, né? Então, é desenvolvimento de membresias. O que é que vocês estão fazendo para aumentar o número de membresias e outras coisas? Uma coisa que eu falo se você submeteu no Conselho Brasil, submeta nos prêmios regionais, porque os concursos do Conselho Brasil foram feitos, né, no formato dos concursos regionais. Justamente está ali um negócio em português, pronto, que você submeteu ali no Conselho Brasil, que você acredita que está bom para ser submetido no regional. Então, basta ali você traduzir, colocar nos padrões deles. Foi para 5 de setembro, mudou. É porque ele não tinha o layout atualizado, né? Mas tá mais para frente, né? Então, o prêmio do Conselho Brasil é um espelho do que é o prêmio regional e já ajuda muito se você submeter para um, você submete para o outro também, por consequência, certo? Se você optar só pelo regional, tudo bem, mas eu recomendo que vocês sempre submetam nos dois ali e, né, vocês vão ter o dobro de chance de ganhar um prêmio e já vão ter algo pronto, né, para o regional. Bom, aí eu vou falar para vocês um pouco mais especificamente sobre o concurso de voluntário exemplar, né? Vou mostrar alguns materiais de apoio do ano que eu ganhei, vou mostrar também material de apoio do concurso de capítulo técnico, vou mostrar esse artigo, né, que a gente tem que escrever nesse concurso, e a partir de agora eu vou interromper aqui meu compartilhamento, vou compartilhar minha tela inteira com vocês, para eu abrir, né, a nossa pasta aqui de concurso, certo? Um minutinho. Pronto. Vocês conseguem ver a tela do meu PC? Consigo sim. Pronto, então vamos lá. Eu vou começar, né, pelo capítulo técnico, que foi o primeiro que falaram aqui em cima, né? Capítulo técnico exemplar de lá de 2022, do Conselho Brasil. E aí depois eu vou abrir o capítulo técnico da R9, né? Foi o concurso que a gente submeteu pela PESUFBA, né? E que vocês vão ver as semelhanças, né? Vocês vão ver que foi um artigo bem parecido, estava ali basicamente traduzido, né? E os documentos auxiliares e tudo mais são muito parecidos também. Então, vamos abrir aqui. E a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem documentos obrigatórios e adicionais. O que isso significa? Os concursos, geralmente, né, de capítulo técnico e de casos de sucesso também, eles dividem nessas duas categorias. Então, tem coisas que você precisa entregar e tem coisas que, se você entregar, ou seja, nós vamos entregar tudo sempre, né? Porque a ideia aqui é ganhar o concurso, então a gente vai sempre fazer o máximo possível na medida que o tempo der também, né? Então, vamos começar pelos documentos obrigatórios. A gente tem aqui um artigo, né? Tem aqui a versão Word, versão PDF, uma foto do nosso grupo. Então, eles sempre pedem uma fotinha. Essa daqui era o nosso grupo em 2021. Hoje já está bastante mudado, mas a essência é a mesma, né?
temos a pasta aqui de cartas de recomendação e comprovante de elegibilidade. Bom, as cartas de recomendação, geralmente é uma do advisor e uma do presidente do ramo, né? Então, nosso advisor na época era o professor Fabiano, ele escreveu uma carta falando sobre nossas atividades, enfim, assinou aqui e entregou para a gente, né, enviar junto. Então, é importante que vocês tenham presidente de ramo, vocês tenham advisor de capítulo, de grupo de afinidade, que seja próximo de vocês, porque eles eventualmente vão precisar escrever uma carta de recomendação, algo do tipo. Então, escolham um professor, né? Ou tentem fazer que esse professor se aproxime ao máximo. Então, aqui o Lucas também, né, que na época era o presidente do ramo UFBA, também escreveu aqui falando que era um prazer recomendar o nosso grupo, falando das nossas atividades e por aí vai. Só elogios, né? A carta de recomendação não deve ter algo diferente disso, certo? E a carta sempre é uma página, ok? Bom, aí depois das cartas de recomendação, nós temos os comprovantes de elegibilidade. Então, isso significa o quê? A gente tem um comprovante de capítulo estudantil, né, que é, cadê? A gente busca ali no VTools, né, no Officers, no Analytics, esse daí é o Analytics. A gente busca no Analytics o número de membrezias ativas, basicamente isso, a gente coloca a data, o local, enfim, o código do grupo é muito importante colocar. E tem os comprovantes também de presidente e advisor atualizados no VTools, né? Na época, o presidente era eu, o advisor era o Fabiano, e aí a gente tem o resto todo da diretoria. Então, a gente faz assim, a gente coloca o título, né? Vamos colocar o link também da página onde a gente achou isso, e a data de acesso. Eles vão conferir, certo? Então, se vocês colocarem algo diferente disso, podem ter certeza que eles vão saber que está errado, que não está condizente com a. Então, lembre-se sempre de atualizar o VTools e por aí vai. Aqui embaixo a gente colocou também os logs, né, das mudanças de diretoria. Então, tem aqui quando cada pessoa entrou, quando cada pessoa saiu, desde 2018, no nosso grupo. A gente fez questão de colocar isso para o pessoal ver que, né, as trocas foram feitas ali, como elas foram feitas, por quem, qual data e por aí vai. E o último documento obrigatório é um artigo que a gente tem que escrever, certo? Com a história do grupo, né? Falando um pouco sobre a organização do grupo, as premiações, as atividades e por aí vai. Esse é o documento mais importante, né? Eu acho que é o documento que o jurado, a jurada vai de fato ler e explorar esse documento, vai averiguar, né, as coisas que estão aqui. E ele vem, né? Ele tem lá no edital um modelo para você se basear e não levem ao modelo como algo que vai te restringir ou algo do tipo. Você tem que explorar o modelo ao máximo sem alterar ele. O que significa? Esses tópicos na apresentação, organização, estratégia, mantenham isso no modelo de vocês. E sempre no modelo também vem escrito o que deve ter naquela sessão. Então, você vai ler aquilo bem atentamente e vai falar, não, então a gente vai escrever isso, isso e isso. Aí vocês preparam os tópicos, dividem as tarefas, né? Porque uma pessoa não pode escrever 12 páginas sozinha sobre um grupo inteiro, né? As pessoas têm que colaborar. E eu acho que foi isso, principalmente, né? Que levou o nosso grupo a de fato escrever um bom artigo, a ganhar, né, a competição, porque a gente dividiu muito bem as tarefas. Então, assim, a apresentação foi escrita pela presidente, a organização institucional pelo vice, talvez, eu acredito, não me lembro direito como foram as divisões, mas cada um escreveu sobre sua atividade. Se alguém, o tesoureiro escreveu sobre a obtenção de fundos aqui, planejamento de atividades, todo mundo fez junto, capacitação de voluntários, a última pessoa que organizou o PS escreveu essa parte. Então, todo mundo ali estava unido, né, para ter um artigo ali bom, conciso, mas que tivesse todas as informações necessárias para ser um sucesso, né? Para ter uma aprovação ali para o primeiro lugar do concurso. Então, a gente manteve as categorias
do modelo, escrevemos, né, com muito cuidado, tudo que está escrito aqui é condizente com a verdade, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode fazer, né? Fugir da verdade é uma coisa que a gente não pode fazer. Então, a gente tem que escrever direitinho, separar direitinho os tópicos. Então, se a organização institucional é aqui, por que na estratégia de comunicação eu vou colocar algo sobre a organização? Não faz sentido também. Então, a coisa certa no lugar certo. E detalhem bem, né, o que cada cargo faz, principalmente nessa organização aqui. Se vocês têm subcomitês, detalhem os subcomitês, estratégia de documentação, como é que vocês fazem para guardar as coisas de vocês? Tem drive, não tem? Tem circular de e-mail, não tem? Estratégia de comunicação, basicamente como é que funciona ali, marketing de vocês, interno, né? Porque existe marketing interno, não só externo. A integração dos membros, como é que é feita? Na nossa época ainda teve aquele a mais, né? De que era uma época de pandemia. Então, a gente tinha que enfatizar, estava ali acabando, né? Período de isolamento social, propriamente dito, mas ainda estávamos em pandemia. Então, como é que na pandemia, em isolamento social, a gente fez para manter o grupo unido? A gente usava o Telegram, a gente usava e-mail, a gente tinha reunião online, descreve tudo, entendeu? Se hoje em dia vocês têm reunião presencial, descreve como é que funciona, quem é que lidera a reunião, geralmente qual é a pauta que é abordada, coloquem fotos, né? Fotos, nesse caso do artigo, não necessariamente com a logo ali, mas é bom que tenha. Mostrem que as pessoas do grupo de vocês estão ali participando, estão ali mostrando a cara, né, pelo grupo. Aí a gente tem fotos de projeto, foto de reunião online, de confraternização online, foto de capacitação em laboratório, foto até da faxina, né, da atualização dos computadores, que foi no mesmo dia da nossa faxina, a gente colocou. Então, são coisas ali, reunião com professores, organização de livros. Então, são coisas que são bem vistas, sabe? A gente vê que tem pessoas diferentes participando, que são vários membros, que está todo mundo ali engajado, e registrar isso com fotos também dentro do artigo. Porém, o artigo não deve ser só fotos, né? Lembre-se de escrever, porque o conteúdo é mais importante, né, do que a imagem ali. Apesar de que a imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras, eles querem ler, né, os jurados querem ler e os jurados querem entender o que vocês fizeram para ter sucesso nas atividades do grupo de vocês. Então, estratégia de comunicação externa ali também é referente a marketing. Vocês fazem o quê? Vocês têm rede social, vocês têm LinkedIn, vocês têm Instagram, você tem stories no Instagram, vocês fazem workshops para pessoal de fora, vocês registram os eventos de vocês no VTools, é muito importante deixar isso claro, né? Então, desenvolvimento aí de projetos e atividades. Como é que vocês dividem as atividades, os projetos de vocês? São projetos técnicos, projetos não técnicos? E por aí vai, vocês vão detalhando, aqui a gente detalhou todos os nossos projetos de pesquisa, colocamos foto de alguns projetos de pesquisa acontecendo, né, nas reuniões, nossas atividades ali mais voltadas ali para o âmbito de palestras, seminários e por aí vai, com as parcerias. A gente detalhou bem as nossas parcerias, né, nesse tópico. Participação em eventos de concurso do I3E também, aí tem as fotinhas aqui das reuniões. Aqui foi uma RSR que a gente participou em 2021, na reunião de capítulos técnicos. Então, os jurados vão ver ali, tá participando dos eventos oficiais do I3E, vocês vão ver que nos concursos individuais, isso também é um parâmetro. Então, exemplifiquem sempre, quando vocês estiverem participando dessas atividades oficiais, que não diz respeito somente ao grupo de vocês, ao ramo, ao capítulo, afim, internamente, certo? Mostrem as atividades que vocês fazem com a comunidade 3E também. E a comunidade universitária, que também é importante, né? Então, se vocês têm um PET aí, tem algum grupo voltado aí para os mesmos temas, né, que são tratados dentro do ramo de vocês mostram as atividades que vocês fizeram com eles também. E, mais importante de tudo, incentivar a membresia. Né? Por mais que vocês viram ali que a gente tinha, acho que 7 membros ativos, mas a gente tinha muito mais gente no nosso capítulo do que 6, 7 membros ativos. E a gente incentivava a membresia, apesar de não ter tantos. Mas o que eles querem ver vocês incentivam, vocês fazem a divulgação, como vocês fazem essa divulgação, certo?
Então, é bem importante colocar essas coisas, né? Então, a gente colocou até uma fotinha aqui, né? A gente tem um totemzinho de divulgação do I3E, temos a bandeira do I3E dentro da nossa sala, temos banner, temos várias coisas. Hoje em dia temos até plaquinhas de prêmios colocadas lá na parede, de coisas que a gente desenvolveu, que a gente fez e por aí vai. E por último, as redes sociais, né? Os contatos do grupo. É muito importante também que você tenha contatos atualizados. Se você vai botar um YouTube ali como link, não bota um YouTube vazio, né? É melhor não botar. Se você tem já ali alguns vídeos, aí você coloca, mas um canal do YouTube sem nada vai mostrar que vocês não têm conteúdo ali. Não é isso que você quer, certo? Um LinkedIn, você tem que colocar o LinkedIn atualizado, ele tem que estar atualizado. O Instagram, a mesma coisa. O e-mail, sempre priorize em colocar um e-mail @i3e nas submissões. Isso foi uma das primeiras coisas que eu ouvi lá em 2020, na primeira submissão que a gente fez relacionada ao projeto do podcast, que eu falei lá no início. A gente tinha colocado um @gmail, né? E foi até o Everton, né? Não sei se vocês conhecem, hoje ele é do Conselho Brasil, se eu não me engano. Ou era, algo assim. Ele olhou aquele Gmail e falou assim, gente, vocês estão submetendo para um caso de sucesso da R9? Isso daqui tem que ser o @i3e. E a partir daí, tudo a gente coloca o @i3e. Então, se vocês não têm ainda esse @i3e, o aliás, né, o alias, que chama, não sei direito como é que fala, façam e nas submissões coloquem o @i3e, porque aí já vai ver que o grupo tem uma certa estrutura, né? O website, se, como aqui na UFBA, a UFBA dá domínios para os grupos, né? Vocês podem colocar o da universidade de vocês, mas se tiver o ponto i3e.org, também é bom, né? Vocês colocarem. Então, redes sociais sempre atualizadas. O artigo tem que estar conciso, tem que ter imagens para demonstrar, né, exemplificar aquilo que vocês estão falando, mas não só imagens. Procurem justificar o texto. Uma coisa que eu observo bastante nas submissões que a gente recebe para avaliar, eu também participo do comitê de avaliação do MDI, né, da PES. Então, se a proposta não está justificada, já ficou, gente, é a estética, né? Querendo ou não, é inconsciente. A gente olha para o papel assim e vê, poxa, tá bonito, né? Tá organizado, tá harmônico ali o negócio. E se tiver tudo bagunçado, a gente vai falar, poxa, que negócio feio, né? Tipo, como é que a pessoa submete uma coisa assim? Então, alinha o texto de vocês. Se forem colocar tópicos, botem os itenzinhos, né? Coloquem legenda nas figuras, isso tem até no modelo, né? Tem que ter legenda. Se a foto não for de vocês, for para exemplificar alguma outra coisa que vocês usaram, coloca a fonte também, certo? Muito importante isso. Então, sobre não, tem os documentos auxiliares, né? Eu ia falar que era tudo de capítulo técnico, mas não é. Vamos ver aqui quais foram os documentos adicionais que pediram, né? A gente colocou atas de reuniões, então, a gente tinha reunião toda sexta-feira, a gente preencheu essa pasta aqui toda com as atas das reuniões que a gente tinha. Relatórios de atividades. Como eu posso fazer um relatório de atividades? Vai no Vetools Events. Vocês têm que, né, durante o ano, estar ali colocando no Vetools Events as atividades, e vocês podem retirar, muita gente não sabe disso, mas vocês podem retirar, filtrar, né, só o capítulo de vocês, só o ramo de vocês, só o grupo de afinidade de vocês, e vai aparecer quantas atividades profissionais, quantas atividades técnicas, quantas administrativas, qual foi o total de atividades. Então, ali em 2021, a gente fez 175 atividades no capítulo técnico. E aí ele separa quantas atividades foram técnicas, bota um gráfico, né, para ficar mais fácil de visualizar, quantas foram em desenvolvimento profissionais, quantas administrativas, quantos foram em pessoa, né, presencialmente, quantas foram virtuais, nos casos a maioria virtual, porque estava ali na saída da pandemia, né, do isolamento. Por semana, qual que era, né, quando que a gente mais tinha atividade? Geralmente para a gente era na sexta, porque na sexta, lá na UFBA, a gente não tem aula a partir do quinto semestre. Então, o pessoal estava em peso ali na sexta-feira. E aí, separado também, né, pelos meses do ano. Isso é importante por quê, gente? Porque um grupo que faz 100 atividades em um mês só, você vai ver, pô, eles não têm uma constância, né? Então, eles não estão trabalhando ali, ó. Vocês viram que aqui em fevereiro a gente estava com poucas atividades, foi crescendo, teve oscilações, teve um pico em julho, né, da gente fazer quase 15 atividades
num mês ou numa semana, não sei exatamente como ele separa isso. Mas dá para ver que a gente teve uma certa constância ali, né? Tem uma certa constância. Então, não foi do nada que nosso capítulo fez 175 atividades. Então, isso é importante para os jurados visualizarem a constância do grupo de vocês, se as pessoas estão de fato engajadas ou não, e por aí vai. E isso vocês podem fazer também, eu aconselho, nos prêmios individuais. Separa de qual capítulo foi cada atividade que você participou. Eu acho que eu consigo mostrar isso na minha submissão. Salvo engano, tem uns gráficos lá. E dá para vocês verem também, né? Essa pessoa está se dedicando a qual sociedade de 3E? Ela participou de quantas atividades? A participação dela no ano foi constante? Ou ela participou de 10, 20 eventos num mês para poder fazer a submissão? Vocês entendem isso? A gente avalia isso também, né? Porque isso tá no papel, tá mostrando ali pra gente. Então, quando a gente vê, pô, esse grupo é constante, já é algo positivo ali, mesmo que internamente não tenha no barema a constância, faz parte ali da avaliação, né? Se vocês tiverem perguntas, gente, vão fazendo, tá? No Vetools, vocês também registram as atividades internas do ramo? Com certeza, com certeza. Todas as atividades externas, externas e internas, né? Se forem atividades de diretoria ou não, são registradas. E isso é uma coisa que a gente recomenda muito aqui na Seção Nordeste. Registrem tudo, absolutamente tudo que vocês estiverem fazendo. Não é apenas externo, certo? Podem submeter tudo lá no Vetools Events. E é porque tem aqueles links, né, de você compartilhar. E você coloca que foi realizado no Google Meet tal dia. Podem colocar as reuniões internas após a realização, né, fazer a submissão. Porque senão vai ter gente externa querendo participar, né? Então, vocês podem fazer isso. E eu acho que é válido. Porque assim, gente, pelo menos aqui na UFBA, né, ocorreram várias oscilações do nosso ramo. Então, teve uma época que foi ali em 2020 que a gente pegou o ramo do zero para reiniciar ele, né? E aí, como é que a gente ia saber? Não tinha muito registro no e-mail do ramo, no Drive, não tinha muita coisa. Como é que a gente ia saber qual era a periodicidade das atividades, né, que o pessoal fazia? O que tipo de atividade esse pessoal de antigamente fazia? A gente foi olhar no Vetools Events, se tinha lá o registro, sabe? Desde quando, né, o ramo ali foi, da última gestão, tinha lá as atividades, o tipo de atividade, enfim. E isso é algo para você manter o registro dentro do I3E e que as futuras gerações vão ter acesso. Porque não necessariamente seu documento do Drive vai ficar lá eternamente, né? Às vezes, precisando de espaço, apaga alguma coisa, acaba se perdendo, mas o Vetools Events está lá. E sempre vai estar lá, né? Até então, se o I3E mudar a forma, talvez não esteja. Mas eu acho que eles não pretendem fazer isso pelo menos por um bom tempo. Então, é excelente vocês registrarem, né, tudo no Vetools. Bom, e de documentos adicionais tinham várias outras coisas, né? Planejamento estratégico. Então, eu não sei como é que andam vocês aí na questão de planejamento estratégico, mas a gente faz, né, com essa análise SWOT, né, a gente vê, definir visão, missão, os valores, ver as fortalezas, as fraquezas, tentar juntar para criar as oportunidades. Então, a gente faz isso, a gente relata isso nesses documentos e fica registrado, né, para que a gente possa desenvolver melhor as nossas atividades durante o ano e buscar, né, tirar proveito desses cruzamentos que a gente elenca. E isso conta como ponto extra na submissão de capítulo técnico. Temos esse costume também na UERJ. Geralmente só documentos no Drive, depois quando adicionamos para o reporte final. Pronto, então, gente. Documento no Drive, depois Vetools, sempre. É o ideal, certo? Tem o estatuto também, então a gente tem nosso estatuto, dizendo direitinho quais são as funções de cada pessoa, de cada cargo, e por aí vai. Isso também é documento adicional, e você ganha ponto por mandar isso. Relatório financeiro, um documento ali só para o link das redes sociais, e bom, várias outras coisas. A gente tem alguns minutos ainda, né? Eu vou passar aqui para o documento de... lembrando que tudo que eu estou falando aqui para capítulo técnico serve para grupo de afinidade e para casos de sucesso também, porque essas avaliações são similares, né? Todas têm artigo,
todas têm documentos obrigatórios adicionais, então é basicamente aí um modelo para vocês irem seguindo, certo? Eu vou falar agora do concurso da R9, vou abrir aqui rapidamente para vocês verem, documentos obrigatórios e o artigo, para vocês verem que a estrutura era basicamente a mesma, certo? Que eles ofereceram. O texto foi bem parecido também, né? A gente fez ali basicamente traduzir, a gente adicionou algumas fotos, então a gente teve uma confraternização ali entre um prêmio e outro, a gente colocou, fizemos também, né, a descrição das atividades, só que tudo em inglês, porque os concursos da R9 são em inglês. Então, a gente fez da mesma forma que a gente faz do Conselho Brasil. Vocês verem, até o modelo é extremamente parecido, porque o concurso do Conselho Brasil é feito para você já ter material pronto, né? Além de reconhecer as atividades, enfim, as pessoas dentro do nosso âmbito do Brasil, né? A gente ter um modelo ali, um espelho para os concursos da R9, certo? Então, o concurso da R9 foi basicamente a mesma coisa traduzida, certo? Então, quando eu falo, se vocês fizerem Conselho Brasil, vocês têm R9, é verdade, não é brincadeira. E por aí vai. As cartas de recomendação, né, também foram em inglês, e por aí a gente já tinha mudado o nosso advisor, né, de um concurso para o outro, então já foi a carta aqui do professor Kleber, né, que era o advisor ainda, né, do capítulo PES. E, bom, vamos agora mostrar um pouquinho para vocês do concurso de voluntário exemplar, certo? Vou mostrar do ano de 2022, foi o ano que eu tive o primeiro lugar. 2021 foi menção honrosa, então acredito que talvez 2022 seja mais interessante a gente olhar. E, assim, aquele do capítulo técnico vale para caso de sucesso, e esse de voluntário exemplar vale para todo concurso individual que você for participar dentro do 3E. Seja de ramos, seja de sociedades, enfim. Cadê? Voluntário exemplar. São basicamente 4 arquivos nesse. Eita. São basicamente 4 arquivos, né, no concurso de voluntário exemplar. 2 são cartas de recomendação. E outros 2, um material de apoio e o outro é o formulário de inscrição. Então, no ano ali que eu ganhei, eu tive uma carta de recomendação de Ana Ellen, que é esse saque da Seção Nordeste, ela falou sobre as atividades, enfim, que eu participei. Tive uma carta de recomendação de Tarcísio, ele estava como vice-chair, né, do ramo, lá da UFBA, nessa época. Ele colocou também sobre as atividades, como ele me conheceu, enfim, o que eu fiz. E aí a gente vai para o formulário, né, que é a parte mais importante desse concurso, que é onde você descreve, né, quem é você, qual é o seu ramo, a posição que você está ocupando. Então, nessa época eu ocupava 3 posições, eu coloquei as 3 posições que eu ocupava, número de membresia, quanto tempo de membresia você tem e seu e-mail. E aí, a partir daí, você tem uma citação, né, que vai ser colocada lá quando você ganha o prêmio, um espaço para você explicar o porquê, né, você está sendo indicado. E isso é legal que você tenha ajuda aí dos seus amigos, dos outros voluntários do grupo, porque às vezes é muito difícil falar sobre si mesmo. Então, se outra pessoa falar para você e conseguir ali te ajudar a escrever, é bem legal também. E aí fala sobre suas conquistas, né? Você elenca 3 principais conquistas e outras coisas também. Então, no meu caso, eu coloquei colaboração na estruturação do Women Power Brasil. Na época, não existia, né, o Women Power, um núcleo do WIP, que é um grupo dentro da PES, no Brasil. E eu fui uma das responsáveis por, né, ajudar, através do convite do pessoal da R9, a desenvolver essas atividades aqui no Brasil. E aí eu coloquei isso como uma conquista. Depois, a coordenação de engajamento da RSR. A RSR é a Reunião Seccional de Ramos Estudantis. E eu escrevi meu trabalho nesse evento, como foi diferenciado, como foi legal, enfim, coloquei aqui. E a gestão do capítulo PES da UFBA, né? Eu acho que a gestão do capítulo PES foi, assim, um grande marco na minha trajetória do 3E, principalmente porque esse capítulo, desde 2017, quando ele foi fundado, ele sempre foi muito bom. Então, eles faziam muitas atividades, eles publicavam muitos artigos, eles tinham
muitos projetos de pesquisa, muitas atividades de extensão, de atividades humanitárias, palestras, enfim, tudo. Eles só não escreviam. Eles não publicavam no Noticiero, que é a revista de notícias mesmo do I3E, da R9, eles não faziam parte dos concursos, eles não estavam ali sendo vistos dentro do I3E. E minha missão ali no meu primeiro ano como presidente foi: a gente vai submeter para todos os concursos possíveis. E por isso, né, a gente começou a ganhar um monte de coisa, porque já tinha um histórico muito grande. Eles já faziam, então não é você começar a fazer ali para ganhar um concurso. É você fazer, né, com o objetivo de fazer uma atividade boa, de contribuir para desenvolvimento de tecnologia, principalmente em benefício da humanidade, né, que é o lema do I3E, para você desenvolver pesquisa, né, fazer atividade de extensão, colaborar com sua comunidade, e no final, o resultado que você pode ter ali é uma premiação de concurso, é um artigo publicado, é algo do tipo. Mas o coração da coisa não é o prêmio, é a atividade que você faz. Então, eu vi que eles já tinham essa capacidade, quando eu entrei, né? Quando eu entrei no grupo, eles já tinham essa capacidade, já desenvolviam essas atividades, e eu falei, o que está faltando aqui é isso, e você entra nos lugares para melhorar o lugar sempre, né? E se tinha uma coisa que dava para ser melhorada, era isso. E a gente foi lá e fez, juntei todo mundo escreveu sua parte, a gente começou a ganhar vários prêmios, né, no Brasil, na R9, até prêmio mundial, como aquele do social media, por conta das atividades que já eram realizadas e que eram realizadas muito bem pelas pessoas do grupo, certo? E aí você tem um espaço também aqui de colocar outras conquistas, e você pode colocar o que você quiser, né? Publicação de artigo, publicação de vídeo pôster, eventos que você foi embaixador do I3E, isso vale bastante também, organizações. E aí eu coloquei uma coisinha aqui, né, que eu coloquei que além de todas essas conquistas, né, tinha algumas coisas podem ser mensuradas, outras não, né? Então, umas são contáveis, outras não. E aí eu coloquei que a coisa que eu mais me orgulho dentro do I3E é desenvolvimento de pensamento crítico, que você adquire com as atividades, principalmente humanitárias, empatia e as amizades que foram feitas. Porque, acreditem ou não, os amigos que vocês fazem no I3E vão ficar. Então, conheci muita gente eu ainda não conheci pessoalmente, mas eu considero pessoas assim que eu quero levar para a vida, né? Então, é uma reflexão bem legal aí para vocês fazerem enquanto vocês estão, né, desenvolvendo essas submissões também. E aí, no final, a gente tem uma área para as funções que você já desempenhou. E essas funções, ao contrário do que muita gente pensa, não são funções oficiais necessariamente, podem ser funções dentro do grupo. Então, por exemplo, fui membro da organização do PES Day, então eu posso colocar aqui, entendeu? Só tenho que identificar PES Day de onde? Da R9? Da UFBA? Então, fui da UFBA e coloquei. Então, o principal ali da submissão de voluntário exemplar é isso aqui, certo? Então, sempre saiba escrever bem, saiba colocar isso, o que você está sentindo no papel. Tenha pessoas para te ajudar, para revisar suas submissões, para ver se ela está bem escrita. Isso é muito importante, ok? E eu vou mostrar aqui, por último, né, o material de apoio, que é solicitado também em acho que praticamente todas. Eu nunca participei e nunca julguei um concurso que não tivesse essa parte individual, né, no caso, de material de apoio. É um espaço que você tem, no caso do Conselho Brasil, 10 páginas para escrever, colocar fotos das atividades que você participou. Então, você coloca ali seu comprovante de membresia para certificarem que você está ativa ali no 3E, você bota as fotos das atividades, das apresentações que você fez, das palestras, das atividades presenciais ou não, dos prêmios que você ganhou, e aí eu fui colocando, descrevendo cada atividade, cada apresentação que eu fiz, cada projeto que eu participei, enfim. E aí você vai colocando, né, o site aqui do IP Brasil, que eu produzi através do domínio 3E, o projeto de pesquisa que a gente tinha lá na PES UFLA, né, ele foi um projeto já encerrado, teve resultados muito bons, nossas atividades aqui no laboratório, enfim, aqui com brindezinho do I3E, a plaquinha da premiação, certificados também é muito bom, importante colocar, que mostra que você está participando de atividades oficiais do I3E de fato.
Coloquei aqui também uma lista dos projetos técnicos, dos quais eu fiz parte, e links importantes. Então, fiz uma palestra, ficou gravada, e tem um link, coloquei. Participei de um podcast, ficou gravado, tem link, coloquei aqui o link também, e uma pasta de material complementar. E aí, nessa pasta, eu dividi, né, e divido sempre quando eu vou participar de uma submissão, em algumas categorias, né? Fotos, artigos, banners, aí eu separo em banners que eu produzi, banners que eu estava lá por causa de alguma atividade, atas de reunião que eu participei. Então você bota várias pastinhas e vai colocando as coisas, né? E aí a pessoa, se ela quiser ver mais, se ela se interessar em ver mais um pouco sobre o que você fez, além de tudo isso que você coloca, ela vai lá no material complementar, geralmente é uma pasta no Drive, né, linkada, e vê um pouco, né, do que você fez além disso. E aí eu sempre coloco um agradecimento no final, né? Porque ninguém é obrigado a ler isso tudo. Tá todo mundo ali de voluntário. Então, obrigada por ler até aqui. E coloco uma frase que me inspire, que eu acho legal, que eu acho que dá um tchan ali no final das submissões, né? A submissão do ano anterior foi basicamente igual. Cadê? O voluntário exemplar, missão honrosa. Então, eu coloquei outras conquistas, né? Que eu estava participando de outras atividades na época, então fui chair do I3ED em Salvador, coloquei isso. Fiz uma gestão diferenciada ali no marketing das unidades organizacionais da UFBA, coloquei outras conquistas, tive outros cargos, né, naquele momento. Então, foi uma subvenção diferente, né, que rendeu aí a menção honrosa, coloquei outras fotos de coisas que eu tinha participado, outras coisas que eu tinha feito. Então, cada ano você vai mudando, né? Ninguém vai permanecer a mesma pessoa por muito tempo aqui. Eu tinha colocado gráficos de eventos que eu participei. Então, 29% dos eventos que eu participei naquele ano foram da PES, 55% do I3E, 15% da UFBA. Então, quais foram os eventos de sociedade, né? Então, eventos gerais de 3E, 22%, eventos da PES. Isso aqui, gente, não são coisas obrigatórias, certo? Até porque está no material complementar, mas são coisas que podem agregar de alguma forma na submissão. Então, você mostrar ali, eu gosto de participar de eventos site, CHAES, eventos de idioma, aquelas atividades de conversação, APS. Então a pessoa vê ali, ela se interessa por isso, por aquilo, mais pelo I, gosta de participar dos eventos gerais de 3E. Foi uma forma que eu encontrei de mostrar, né? Acho que eu tenho a mesma frase, acho que foi. Uma forma que eu encontrei de mostrar, né, o que eu me identifico, com o que eu me identifico e por que eu faço o que eu faço, né? É sempre importante vocês darem a entender na submissão o objetivo das coisas, o porquê, qual é a sua inspiração, qual é a sua motivação para fazer aquilo que você está fazendo, certo? E aqui eu coloquei, né, mais algumas atividades, links importantes, e por aí vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. Tem é mais ou menos a mesma coisa, né, mais um documento do I, né, que eu participei lá em 2020 do concurso. Aqui é um pouco das atividades complementares, né, então eu separei em 3 pastas. Registro de eventos, são fotos, banners, etc. Produções, tem artigo que eu escrevi, notícias para noticiero que escrevi, vídeos que eu produzi, relatório de iniciação e extensão, certificados, eu coloquei basicamente certificados das atividades que eu tinha participado naquele ano, relacionadas ao I3E. Então, eu acho que é bastante informação, certo? Eu acredito que eu falei, assim, dos 2 principais concursos, no sentido nos 2 principais modelos, né? Porque o que eu mostrei de capítulo técnico serve ali para grupo de afinidade, serve para casos de sucesso. E o que eu mostrei para as minhas submissões individuais servem para todo tipo de submissão individual, certo? Um último recado que eu deixo é que vocês prezem sempre pela qualidade da submissão de vocês, façam as coisas bem escritas, né? Deem uma importância para a estética do documento também, né? Então, organizem bem, justifiquem o texto. E, bom, como o que eu falei, né? A premiação, essas submissões que a gente faz são as consequências
né, do resultado de algo que você fez com um propósito diferente do que ganhar um prêmio, né? Então, se você fez uma atividade de extensão, você fez ali com o objetivo de auxiliar uma comunidade, você fez com o objetivo de mudar a realidade de alguém, se você fez uma atividade tecnológica ali no site, foi de fato para fazer uma alteração ali na comunidade, fazer uma tecnologia que vai auxiliar pessoas, enfim, vai mudar a realidade de alguém. Se você fez alguma pesquisa técnica, foi ali para contribuir com aquela sociedade, né, contribuir com aquela comunidade que estuda aquele tipo de trabalho, né, aquele tópico, aquele assunto, e no final você pode submeter, você deve submeter, né? Que ter reconhecimento é importante, mas não é o principal, certo? Então, vocês não ganhando concurso, não tem problema, gente. Tipo assim, você tenta de novo depois, ou então melhora a atividade, procura um feedback do pessoal que avalia, porque o mais importante, para você chegar na parte de submissão, o mais importante que foi a atividade, você já fez. Então, tem ali o coração leve de que o principal objetivo do I3 é você cumpriu. Você fez a sua atividade humanitária, você fez a sua atividade técnica, e agora você está procurando ali o a mais, né? O plus, como dizem, que ter um prêmio, ter um reconhecimento e por aí vai. Eu espero, né, que eu tenha atendido as expectativas de vocês com essa atividade. Né? A gente já passou aí de uma horinha. Então, eu vou passar a palavra para o Vitor. Eu agradeço, né, que vocês ficaram aqui até agora para me ouvir falando. Eu sei que eu falo rápido, que às vezes eu posso ser confusa, mas eu espero ter ajudado vocês hoje. Exatamente. É verdade, é que nem o pai reclamando, a mãe reclamando, mas aí só escuta a tia, né? Porque o pai e a mãe tá ali o tempo todo. E uma coisa que só para desmistificar, né, Vitor, a minha primeira submissão, minha primeira competição do I3E, eu não ganhei, tá, gente? A primeira coisa que eu participei foi um concurso de ética, né, em que a gente resolve um case do I3E baseado no código de ética do I3E, e a gente tem que escrever um texto em inglês, né, dizendo, por que aquela situação tá certa, porque tá errada, não sei o quê. E a gente fez um grupo lá na UFPA, era eu, Isaac e Tarcísio, e a gente não conseguiu ganhar. Tinha uma fase, alguma coisa assim, mas a gente não teve premiação. Só que assim, aquilo aí motivou, a gente falou, nossa, que legal fazer uma coisa assim, sabe, diferente, resolver um case, participar de uma coisa que a gente tem que escrever em inglês para praticar, e a gente começou, né, a fazer outras coisas também dentro do I3E a partir disso. Então, não ganhei de primeira, e não esperem assim, claro que vai com vontade ali de fazer uma submissão boa para ter um prêmio, mas se vocês não ganharem, se não for o primeiro lugar, se ganhar o segundo, se ganhar o terceiro, não se frustrem. O trabalho foi feito e o, o reconhecimento vai vir de alguma forma em algum momento, certo? É, é isso aí.
Não, é exatamente o que você falou, não podemos desistir, a ideia é estar sempre mandando os prêmios e, assim, a gente vai tentando, vai fazendo, uma hora dar certo, né? Uma hora a gente alcança a excelência, que é o nosso foco principal. E. Ah, boa dúvida, Eduarda. Boa dúvida. É, tô vendo aqui, né? Como é que faz o e-mail do capítulo no grupo. Gente, tem um site, eu não sei se eu acho aqui agora, que você coloca lá, é, aqui, Functional Alliance Registration. Vocês vão preencher ou mandar um e-mail. Aqui tem um request. Vou mandar o link no chat. No final dessa página tem lá para você preencher um formulário. E aí nesse formulário vai ter, de que grupo vai ser esse e-mail? Quem é que vai receber esse e-mail? Então, tipo assim, eles vão gerar o e-mail @3e, que você não escolhe, certo? Você vai botar lá qual é seu capítulo. Então, eles têm um formato. Se for capítulo estudantil, eles vão botar sbc. O nome da sociedade, @3e, entendeu? Então, vocês não escolhem um endereço, mas vocês escolhem para qual que e-mail vai receber os e-mails que enviarem para isso. Então, é como se fosse uma máscara de e-mail, certo? Então, se eu tenho lá o e-mail da PES, quem recebe o e-mail da PES é o Gmail que a gente criou anteriormente. Então, vocês mantêm o Gmail, só que com o Alliance registrado, né? E aí vocês podem estar preenchendo o formulário nesse site aí. Não, muito bom, porque aqui na UF a gente só tem o do ramo estudantil, que inclusive eu preciso ver, a gente perdeu questão de senha, eu preciso até ver como tá funcionando, porque desde que eu entrei a gente já tá Acontece. usando o @gmail e ficou lá. A galera não recuperou, mas até é bom esse link que eu já corro atrás disso. E eu espero que tenha conseguido, pelo menos assim, eu agora não tô com dúvida nenhuma em relação às submissões, e esses casos aí foi, tipo, realmente excelente. E eu acho que deu pra sanar bastante as dúvidas da galera. Foi realmente super produtivo e já virou mais um link ali no seu material de apoio, né? É verdade. Mas eu acho que agora eu estou numa fase de ajudar o pessoal a fazer submissão e não de fazer Justo. submissões minhas. Mas é isso, eu acho que foi ótimo. Se você quiser, eu posso mandar o LinkedIn seu, não sei qual meio de contato que você prefere, né? Lá Eu tenho, no. eu vou colocar aqui meu e-mail, certo? Meu e-mail 3E. E eu vou mandar meu LinkedIn para vocês, deixa eu pegar o link. Vocês podem entrar em contato comigo, até pelo WhatsApp mesmo, gente. Assim, eu não respondo muito rápido, certo? Eu tenho uma certa dificuldade com o WhatsApp, mas se vocês precisarem conversar, tirar alguma dúvida sobre o concurso, ou quiserem que eu ajude a revisar alguma coisa, pode pedir para o Vitor o meu contato que ele tem e ele passa para vocês, certo? Maravilha. E você vai ver boa parte das carinhas aqui, porque já temos muitos confirmados na RNR. Então, Ó, eu também já tô confirmada, viu? em breve já vem aí o encontro presencial. Pronto, quero ver vocês lá. Mas é isso, Moira. Muito obrigado e eu acho que finalizamos, né? Se tiver alguém tem alguma dúvida aí a mais para trazer, algum comentário. Bom, acho que o silêncio diz mais que tudo, né? Então é isso, Moira. Muito obrigado. Não tenho nem o que adicionar, porque foi realmente perfeito. Só tenho a agradecer. Valeu, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pelos elogios.